quê, meus irmãos, nessa vida? E para mim hoje é um desafio muito grande estar aqui, porque na hora que a gente foi compartilhar um pouquinho ali no cenáculo, o que tocou muito no meu coração foi obediência, ser obediente aos pais, a Deus, a Maria, principalmente a essa mãe que tem falado muito forte no meu coração. Então eu vou contar rapidinho para vocês. Há uns 14 anos atrás, mais ou menos, a gente passou por uma dificuldade e a esposa de um funcionário nosso falou assim: vamos lá na Igreja Batista, aquela Igreja Batista ali perto do Correio, quem mora aqui em Jacaraípe conhece, né? Tinha o pastor Walter, tem ainda, eu acho. E aí eu fui a um culto, fui a dois, mas cresci na Igreja Católica, fui batizada, fiz primeira Eucaristia, casei, minhas filhas também seguem. E aí um dia, no outro dia, meu esposo falou assim: a gente não vai não? Eu falei: não, a gente vai continuar perseverando aonde nós iniciamos a nossa vida. Só que o que eu via na outra igreja que eu não via aqui? Eu não via um católico pegando uma Bíblia, andando com a Bíblia debaixo do braço, porque hoje se a gente vê alguém com a Bíblia na rua, faz evangélico, né? A gente não vê um católico, não via até hoje, depois que nós estamos transformados, que fosse capaz de falar do amor de Deus, que fosse capaz de falar do amor de Maria. E aí, há 3 anos atrás, vai fazer 3 anos agora em maio, essa pandemia, eu perdi minha avó pela Covid, uma morte, aquela morte que a gente via na televisão mesmo, aqueles enterros que a gente via na televisão. Quem perdeu algum parente aqui por Covid sabe como é difícil. E embora eu tenha meus pais vivos, mas o amor que eu tive dos meus avós, eu não tive dos meus pais. O amor que eu tive de mãe foi da minha avó. E aí, a gente tinha a família, os irmãos da minha mãe não se falavam, devido a um problema que teve também. E aí, quando a minha avó estava no hospital, a minha tia, que não estava conversando, mandou para mim o grupo do Exército de Deus, de Ana Clara Rocha. Quem conhece, quem não conhece, olha lá, tem irmã lá do grupo do Exército de Deus, vale a pena conhecer. E eu naquela aflição, porque eu sou enfermeira, então eu sabia que a minha avó ia morrer, porque por todo o conhecimento científico que eu tenho, mas como neta, eu não queria perder esse amor. E eu não conseguia rezar, porque eu só chorava, mas eu colocava lá no YouTube o terço e deixava o terço. E quando ela morreu, eu questionei muito a Deus. Falei: Senhor, por quê? Por que o Senhor levou o amor da minha vida? Porque o Senhor me tirou o que eu tinha. Por quê? E eu questionava, e um dia com a Ana Clara, no dia de finados, ela falou assim: hoje nós vamos rezar, entregando a Deus aqueles que nós perdemos, que nós amamos, a nossa gratidão por termos tido essa pessoa em nossa vida. E eu comecei então a rezar o terço sem cessar todos os dias. E eu pedia, agradecia, eu falava: Senhor, obrigada. Obrigada por ter me dado essa avó tão maravilhosa. E eu sei que o tempo dela aqui se encerrou, porque esse mundo, um mundo de sofrimento, não era para ela. E eu fui entendendo isso, dói muito ainda, é uma dor muito forte. Às vezes eu me pego chorando, mas tenho Deus ali comigo. E aí, quando eu fui para o grupo de oração, eu vi esse fervor de Deus. Eu vi os católicos, eu vi a minha igreja falando do amor de Deus. Eu vi a minha igreja com a Bíblia debaixo do braço. Oh, glória! E eu rezava o terço. Gente, eu rezava o terço. Olha como é que Deus vai confirmando tudo. E quando eu entrei lá no grupo de oração, falava assim: Deus quer falar com você. Eu falava assim: como que Deus vai falar com a gente?
Como que Deus vai falar com a gente? Não é possível. E Deus ia falando, e eu falava assim. Aí eu falava com meu marido, eu falava assim: Deus falou isso comigo hoje. Olha, Nossa Senhora. E um dia eu falei assim: vou parar de falar, porque a pessoa precisa às vezes viver essa experiência para ver realmente como que Deus fala com a gente. E quando eu estava no quarto rezando o terço, às vezes ele chegava e eu saía, ia rezar no outro quarto. E um dia Deus falou assim: deixa o Espírito Santo incomodar o coração dele, não sai do quarto. E eu aumentava o celular no máximo que eu podia, e eu rezava o terço ali. E eu rezava, e eu clamava. E quando vinha no mistério da família, eu falava: Senhor, me transforma como uma Maria, mas transforma o meu marido num José. E eu pedia, e eu orava, e quando ele dormia, eu colocava as mãos, e eu rezava. Essa semana, já próximo do grupo de oração, a menina foi lá em casa fazer uma faxina. Quando eu chego em casa, minha Bíblia estava aberta no Salmo 91. Eu falei: misericórdia. Fui lá, li o Salmo, vim e rezei meu texto. Às vezes não dá tempo, né, gente, de rezar. Às vezes eu rezo com o grupo das irmãs carmelitas, com o Frei Gilson. Se não der tempo de rezar com eles, eu rezo sozinha. Essa semana eu fui fazer uma ressonância no meu joelho, rezei enquanto eu estava na ressonância. E a gente vai rezando assim, quando a gente se pega, a gente já está em oração. E hoje, foram muitas as confirmações, né? Eu saí de casa hoje, a gente veio no carro dele, o meu terço estava no meu carro, que eu tenho um terço em cada lugar da minha casa, do meu carro, do meu trabalho. E aí, rapidinho, eu fui lá no meu armário e peguei o outro terço. Falei: uai, gente, por que eu peguei esse terço? Falei: porque eu não vou no meu carro. E peguei o terço e vim. E aí, quando a gente estava aqui com aquele irmão, Deus tocou muito forte no meu coração. Foi a mesma coisa que pegar minhas pernas e colocar e falar assim: entrega o terço. E ele já tinha mandado eu entregar esse mesmo terço a uma irmã que estava no hospital ao lado da minha cunhada. E quando ele falou assim: entrega seu terço a ela, eu falei assim: não, eu nem sei se ela é católica, eu vou entregar um terço. E fiquei quietinha. E nisso a menina começou a falar no telefone com a amiga dela assim: não, eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Deus tem um propósito na minha vida. Maria passa à frente. E começou a falar. Eu falei: opa, ela é católica. Aí eu olhei para o meu terço e falei assim: não vou dar meu terço não. Aí eu liguei lá para a Sagrada Família. Falei: estou mandando um Uber aí, já fiz um Pix, manda um terço para mim. O terço era igualzinho ao meu terço. É igualzinho. E hoje, quando Deus falou: entrega o terço a esse irmão, eu falei assim: meu Deus, o meu terço não desobedece mais. Entrega este terço a esse irmão. Hoje é domingo, a loja está fechada e esse irmão está precisando de oração. E eu vou dizer para você: todas as vezes que você pegar esse terço na mão, não vai ser fácil. Alguma coisa vai tirar o seu foco, alguma coisa vai te desviar. Mas a partir de hoje, eu tenho certeza que você mergulhou no amor de Deus e esse terço não vai mais sair da sua mão. E aí, gente, na hora do batismo no Espírito Santo, eu rezava mais pelo meu esposo do que para mim. Porque eu acredito muito que quando a gente tem uma família, né? Eu pedi, toda vez que eu rezava o terço, eu falava: Senhor, eu estou caminhando na sua presença e eu não estou conseguindo levar o outro. E eu entendi que tudo era no tempo de Deus. E aí quando o Cristiano falou assim: uma palavra no seu coração, ele falou assim: renovação. E aí depois que botou a mão em cima da Bíblia, que saiu a palavra, na hora que ele abriu a dele, eu falei: ele é curioso? Recomeço. Glória a Deus. Só confirmação. Confirmação de uma vida nova, de uma fé nova. Eu estava ali sentada e olhando para os pais do Wagner, né? E falei assim: que Deus nos dê força, sabedoria, para que o meu matrimônio chegue nesse espelho de vocês e que a gente possa, com o amor de Maria, por muitos e muitos anos também estarmos sentados aí, porque às vezes a gente acha, né? Vou fazer o que lá, olha a minha idade, olha não sei o que, olha o exemplo aí, né?
de fé, de renovação, de amor em Deus. E eu vi muito isso em vocês enquanto casal, enquanto matrimônio. É muito bonito de ver isso. E Nossa Senhora fala muito, a gente tem um sítio, né, uma propriedade, e no primeiro encontro nosso, a visualização que eu tinha era um lugar que ela me pedia para eu construir uma gruta e colocar ela lá. E ela dizia: quando você fizer isso, tudo na sua vida vai caminhar. Então a gente já está providenciando o lugar dessa mãe, que vai ser lá. No meu trabalho também eu tenho uma imagem, né, de Nossa Senhora. E dizer para vocês assim que experiência é o grupo de oração. Que experiência tem sido o grupo de oração. Ontem a minha filha falou assim: pai, vocês vão para a igreja de novo amanhã? Aí ele falou assim: filha, amanhã é o último dia. E eu doida para falar que não, né? Mas eu fiquei quieta, deixei o Espírito Santo de Deus agir. Ele falou assim: mas ainda tem as terças-feiras. Eu falei: glória a Deus, tá? Amém. Tá no caminho, Senhor Jesus. Glória a Deus. Era isso que eu precisava ouvir, porque sermos fortalecidos, gente, nesse amor de Deus, para guiar as nossas filhas, para cuidar desse amor que transforma, não tem nem palavras assim para dizer. E ó, quem não conhece o grupo de oração aqui ainda? Quem não conhece? Tem alguém que não conhece? Vai conhecer, mas eu já vou avisar logo. No último encontro tem a partilha. E esse menino aqui pede, viu? Ele pede tortinha, ele pede bolo de cenoura, ele pede torta de pão, ele pede cachorro quente. Ele pede, né? Então já vai preparado, né, irmão? Então, gente, ó, nesse amor de Maria, eu quero dizer pro meu marido, cadê ele? Eu estou muito feliz de você ter sido transformado e de estar comigo nessa caminhada. Eu tenho certeza das nossas bênçãos no nosso matrimônio, no cuidado das nossas filhas e no amor de Deus para nós. Obrigada. Uma salva de palmas para esse casal legal, meu marido. Presente para a família de vocês. Deus abençoe vocês. Os dois. Esse Valmir tá dando hoje, hein? Deus abençoe vocês. Deus abençoe, tá? Continue firme e forte. E uma salva de palmas aqui pro menino da glória. Rebenta aí, irmão. Eu desliguei, desculpa. É só para fazer você envergonhar. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, falar que estar aqui na frente que agora para mim é muito difícil. Eu não consigo falar ao público. Mas para mim estar aqui agora, não podia deixar passar esse momento, essa 9 semana e o dia de ontem e de hoje, para dizer que o esforço não foi em vão. Porque eu não sou uma pessoa da área católica, eu fui da evangélica durante 5 anos, mas já tenho 20 anos atrás. E dizer que desses 5 anos que eu fiquei na igreja evangélica, o que eu senti aqui hoje não tem explicação. Só Deus sabe o que eu estou sentindo até agora. Então, para mim estar aqui, pegar o microfone e falar para tantas pessoas é difícil. Hoje, todas as lágrimas que eu chorei durante 20 anos, chorei hoje. Oh, glória a Deus. Pessoas que acho que nunca me viram chorando. Glória a Deus! Eu já ouvi pessoas falar que eu não tenho coração, que às vezes a pessoa está chorando do meu lado e eu estou ali, ó. Quieto. Você não tem sentimento, você não se emociona com nada. Então na hora certa, o tempo certo, tudo ia acontecer. E foi aqui, tudo que estava guardado durante muito tempo, resolveu vir à tona.
Tá aí. Eita glória! Eu quero muito agradecer a todos vocês, aos pastorzinhos, todos que estão aqui participando, porque ser acolhido por tanta gente, desconhecido, é muito bom. E o que eu tenho a dizer é gratidão, porque saber que Deus está sempre olhando por nós, saber que todas as nossas falhas, todos os nossos erros, mesmo assim Ele está olhando, segurando a nossa mão e dizendo: filho, vem comigo, porque você não está só. E hoje eu senti que eu nunca estive só não tinha ainda encontrado o momento certo de todos demonstrar esse carinho que teve por mim. Eu queria muito agradecer a pessoa que durante o momento que eu estava aqui de joelho, colocou esse texto na minha mão. Essa pessoa, ela não sabe o sentimento que eu estou por esse texto. E agradecer, obrigado a todo mundo aí. E espero que de hoje em diante, a gente sabe que tudo é o tempo de Deus. As coisas vão se encaminhando, como se diz, de amanhã em diante. Depende de Deus. Só Deus sabe o que vai acontecer daqui em diante, mas pretendemos continuar na igreja, visitando, mas lá na frente, Deus nos abençoar e na Deus. Amém. Obrigado. Você tinha, não tem mais a timidez de falar em público. Glória a Deus. Você tinha, não tem mais. Ó o pregador aí, gente. Quero ser breve e complementar o que ele está dizendo. Nós conversávamos um pouco no almoço. Ele partilhava assim: eu trabalho pesado, trabalho muito o dia todo, mas quando era o dia do seminário, eu ia sem tomar banho mesmo. Eu quero dizer o seguinte, gente: o esforço de buscar a Deus não depende de um banho para passar em casa antes, chegar cheirosinho, arrumado, mas o desejo que Deus tem para transformar é de fato de dentro para fora. Então, Amém. O que ele me disse hoje mexeu muito comigo, porque às vezes a gente vai para o grupo de oração servir, tem que passar em casa, tomar café, passar creme no cabelo, e chega tarde no grupo de oração. Então fique como exemplo para todos nós, tá bom? Prioridades. Deus abençoe. Glória a Deus. Porque às vezes o Oséias vai fedendo pro grupo de oração dele. Aí ele tá falando para vocês: pode ir fedendo, porque ele vai fedendo. Entendeu? Como é que é o seu nome, irmã? Ana Cristina. Fica à vontade, Ana Cristina. Bom, Demora muito não, tá? não vou demorar, não, é rápido. Da mesma maneira que ela foi na minha vida. Meu primeiro seminário de vida eu fiz há mais ou menos uns 20 anos atrás. No primeiro encontro que eu fiz, teve um momento de Maria que eu nunca esqueço. Quando essa mesma imagem de Nossa Senhora das Graças entrou, né, no centro, eu levantei, eu falei para a pessoa que estava com a imagem de Nossa Senhora das Graças na mão e falei assim: tira essa mulher daqui. Vocês estão adorando imagem, Deus não se agrada disso. E saí daquela vivência do Espírito, já era a vivência do Espírito. E a mulher foi atrás de mim e falou assim: não, nós não estamos adorando a imagem. Eu falei: está sim, está sim. E eu não quero mais ficar aqui. E saí, procurei o local que estava o Santíssimo naquele local. E fiquei lá. E ela falou: não, você não pode ficar aqui. Eu falei: mas é aqui que eu tenho que ficar. E fiquei o resto do seminário. Para vocês entenderem o que essa mulher fez na minha vida, eu precisei hoje
pedi à irmãzinha que ia conduzir ela, as mães aqui. Quando o Max falou assim, mães, venham para cá, né? Para vocês receberem oração, né? E ele começou a falar assim, vocês que têm dificuldade com o pai, com a mãe, mãe com o filho. E eu falei assim, mas eu não tenho dificuldade com a minha mãe, graças a Deus nós temos uma relação maravilhosa. Mas meu coração ardia. E eu não sabia por que meu coração estava ardendo. Eu falei, não, mas eu tenho uma relação tão boa com minha mãe, por que está me dando essa coisa no meu coração aqui? E até então eu não tinha visto a imagem no colo da nossa coordenadora. E aí eu chamei Marcos e falei, Marcos, eu posso apresentar Nossa Senhora dos Irmãos? Ele falou assim, pode. Gente, eu tinha o dever de pegar essa mãe e apresentar aos meus irmãos. Porque no dia do meu primeiro seminário de vida eu a rejeitei. Eu disse que eu não queria ela. E aí depois que eu fiz isso, eu pedi oração e reposei no Espírito. Sabe o que essa mãe fez comigo? Eu vou dizer a vocês. Ela me colocou no colo dela e falou assim para mim, esquece tudo, minha filha, eu já te perdoei. E eu te digo, depois desse seminário de vida, eu tenho uma intimidade com Maria, meu esposo está ali, ele sabe disso, de rezar o rosário. Mas hoje, se eu tinha intimidade com ela, hoje, você já sabe o que está acontecendo. Olha, demais. É isso, gente, acredita. Calma de novo, Ana Cristina! Nossa nova intercessora aí, caindo. Aplauda essa daqui, pelo amor de Deus. Adriana, ó, você quer um pedestal para não deixar cair o microfone? Treme não, hein? Vai, meu filho. Solta esse gogô. Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu vou ser rápida, mas para me falar de ontem e hoje, eu preciso falar de 17 anos atrás. Quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, eu pedi a Deus que venha com saúde e servo de Deus. Que venha com saúde e servo de Deus. Nasceu, eu era de Minas, mudei para aqui. Logo quando meu filho começou a fazer catequese, a Fabiola falou assim, tem coisa de coroinha. Aí eu falei com ele assim, você não vai ser. Aí ele falou, eu vou ser. Aí eu falava, você não vai ser. E ficou, ele falava, vai ser, e eu falava, não vai ser. E aí eu deixei ele fazendo o coroinha por um ano para tirar da cabeça dele. E aí passou-se esse um ano, ele fez mais um ano e virou coroinha mesmo. E nele virar a coroinha, ele me transformou numa coordenadora de coroinha. Então eu sirvo a igreja, eu estou na igreja, gente, todos os dias. Mas é diferente. E um dia, precisando muito, porque quem está na igreja também precisa de oração, eu fui no grupo de oração. Lembro como se fosse hoje o Wagner orando por mim. Cadê o Wagner? Tá lá no fundo. E aí só que falaram assim, você tem que orar pelo irmão. E aí eu tinha que orar por ele e ele orar por mim. Eu não tinha força nem para orar por mim, que dirá por ele. Aí eu falei, nunca mais volto no grupo de oração. Falei com a Ju, porque eu sou uma pessoa verdadeira, né, Ju? Falei, Ju, não gostei do grupo de oração, não volto mais. E aí, isso já tem anos, gente, uns 5 anos já. Aí agora, esse ano, quando começou a falar do seminário, o Wagner, eu sou coordenadora, então a gente tem um grupo de coordenadores. Wagner colocou sobre o seminário. Aí Jesus cutucou. Acho que você devia participar. Eu falei, eu não, porque eu não gosto do grupo de oração. E aí, uma outra, a Suzy, colocou no grupo das mães dos coroinhas. Eu falei, Jesus está me cutucando de novo. Aí fui lá, conversei, Suzy, como é que é? Assim, assado? Ela falou assim, não, Adriana, faz. Eu fui esperando, fiz minha inscrição. Ju, no dia que eu falei para a Ju, nem acreditou que eu tinha feito minha inscrição. Fiz minha inscrição. E no dia que eu entrei, porque eu assisti a primeira
primeira pregação do seminário, e eu falei assim, vou fazer só o meu, não quero nem meu filho nem meu marido comigo, que eu quero participar de uma coisa sozinha na igreja. A partir do primeiro dia de pregação, eu sabia que o meu marido e meu filho tinham que estar ali comigo. Era para eles também, não só para mim, mas como para eles. E eu falava, Jesus, só que meu marido estava viajando, ficou 30 dias fora. Eu falava, Jesus, eu tenho que falar isso tudo com meu marido. E meu filho podia vir. Hoje, na hora que eu cheguei aqui, eu esqueci o garfo que pediram ontem. Aí mandei uma mensagem para ele, falei, Cristóvão, traz o garfo para mim, meu filho, porque eu esqueci o garfo. Na hora que o Cristóvão entrou, ele falou, tô aqui. Eu fiquei procurando, falei, tá aqui aonde? Tô aqui, mas não tô conseguindo entrar. Foi na hora da oração. Aí eu fui lá fora, o Lucas falou assim, você tá precisando de oração, você tem que vir cá. Eu falei, você tem que entrar agora. Eu já estava em prantos. E aí eu coloquei ele ajoelhado, mostrei ele a Socorro nem enxergou que era ele. Do nada veio a Ju, graças a Deus, e orou por ele. Não é que nós temos problema, é que nós estamos servindo e a gente fica acostumado a estar daquela forma. A chegar, a vela está no lugar, o ambão está no lugar, e está assim, a gente está acostumado e está perdendo aquele amor de Deus que a gente teria que estar recebendo na missa ou na Eucaristia, porque a gente está acostumado. E Jesus trouxe aquele menino que eu falei que um dia seria servo de Deus e que me cutucou para ser serva de Deus hoje aqui. Eu agradeço muito. Ju, obrigado. Eita glória! Muito, muito obrigado pelos 9 segunda-feira. Segunda-feira tem mais? Terça-feira. Foi terça. Eita glória! Foi muito, muito bom, gente. Todo mundo deveria fazer. A igreja deveria fazer. Eu agradeço todos que serviram, todos que estão aqui. Porque se nós estamos aqui, é porque nós deveríamos estar aqui. Muito, muito obrigado. Vai servir no grupo de oração também. Essa aí vai servir no grupo de oração também. Ai, para de me fazer chorar, seus loucos. Uma salva de palmas para Rosileia. Vou tentar ser rápida. Sônia e eu, combina. Me faz chorar. Ó, não vou contar muita coisa não, senão eu vou ficar aqui mais uma semana, né? Há 7 meses eu venho com a dor nessa perna, na minha comunidade de testemunha. Eu não dormia, eu não sentava. Eu sentar, a dor era insuportável. Eu deitar, a dor era pior. Então, o jeito que eu amanhecia, anoitecia, de olho aberto, sentindo dor. Em pé, a dor era tolerável. Então era 24 horas de dor, há 7 meses. Aí a gente amando, né? A gente está na presença de Deus. Tem hora que aflora. E eu estava um dia saindo da Adoração Santíssima. Conversei com a Sueli. Desabafei com a Sueli que eu estava passando. Porque eu não queria demonstrar para o meu marido, para os meus filhos. Porque eles são pessoas muito ali cuidadosas, sofrem junto comigo. Eu não queria demonstrar para eles o que eu estava passando a 100%. Eu disfarçava. Contei para a Sueli chorou comigo, intercedeu comigo várias vezes e falou comigo, Leia, eles chamam de Leia, vamos fazer o seminário? E vamos. E comecei o seminário. Em pé, sentada, porque a dor vinha. E fui fazendo. Alguns dias eu faltei. No dia do repouso do Espírito Santo eu faltei porque eu estava passando mal, não consegui ir. E algumas vezes fui. Mas, gente, quem me viu, quem me vê, eu fiquei sábado, domingo, sentada, pulando, cantando. Eita glória! Eu tinha que fazer uma cirurgia de R$3.000. Não preciso mais. Leia! Tá tremendo. Mais um!
Bom, gente, vou tentar ser breve também. Não combino muito com o microfone e nem estar aqui na frente. Esse papel hoje é do meu marido. Mas eu preciso compartilhar, porque eu já ia ficar com a consciência pesada se eu não viesse contar para vocês o que foi o seminário de vida na minha vida, né? Eu sou casada há 20 anos e uns 5 anos atrás eu queria muito que o meu esposo participasse, mas ele não gostava de ir na igreja do meu lado. Mas Deus sabia que o maior desejo no meu coração era participar com ele do meu lado, de tudo na igreja. Na verdade, eu queria só que ele estivesse do meu lado. E muitas vezes eu insistia para ele ir para a igreja comigo. Ele ia, sob pressão, sentava no banco, com a cara e só levantava na hora de ir embora. Não rezava o Pai Nosso, não levantava. E aí eu saía da missa assim, para que eu insistia? Porque não era para eu ter feito isso. Você está rindo porque você conhece meu marido hoje. Muitos aqui, seu Valmir mesmo, tem muitas pessoas antigas aqui que conhecem meu marido, né, dos tempos antigos. Então, eu insistindo, aí minha irmã falou assim, minha irmã, não insiste não, toda vez que insiste ele vai, e você acaba passando vergonha. Eu falei, tá bom. Cheguei para ele e falei assim, ó, vou fazer o seminário de vida no Espírito, e as crianças vão comigo, tá bom? Se você quiser ir, você vai. Não, eu vou ficar com as crianças. Eu falei, não, as crianças vão porque vai ter salinha para as crianças. Então, eu só estou comunicando você, se você tiver vontade de ir, mas que eu e os meninos, a gente só tinha Gustavo e Lucas. Hoje viu o Henrique. Aí então, ele chegou na semana do seminário, ele falou para mim assim, eu vou naquilo lá. Mas se alguém me perguntar alguma coisa, eu tiver de responder alguma coisa lá na frente, nunca mais eu volto. Ah, tia Milton tá ali, ó, lá nos fundos. Ele foi nosso tiozinho nesse seminário. Tá, gente? Eu precisava testemunhar isso. Então a gente foi no primeiro dia, quando dividiu ali, eu já cheguei pro tiozinho e falei assim, hein, meu esposo veio e não pede ele para ler nada lá na frente, não, porque senão ele não volta. Tudo bem. O tiozinho só riu e falou, tudo bem. Gente, ele foi no primeiro dia e a semente foi plantada, porque na segunda semana ele já estava marcando as leituras de todo dia na Bíblia para mim ler, ele já tinha lido. Glória a Deus. Aqui, já deixei marcado, tá? Aí na segunda semana ele mandou uma mensagem assim, hein, fica pronta com os meninos para nós não chegar atrasados, viu? Moral da história, gente, a semente foi plantada e graças a Deus foi germinada. Meu esposo hoje serve nesse grupo de oração. Ele não está aqui no momento, porque ele está fazendo uma formação do grupo de oração. Glória a Deus. Então, se você está com o coração aberto, com certeza vai sair um homem e uma mulher nova daqui. Eu posso testemunhar, há 5 anos para cá, o meu marido é uma outra pessoa, é um outro pai, é um outro esposo. Então, graças ao grupo de oração. E ele faz parte do Ministério de Cura Interior, tá? Pode aplaudir que esse homem não está aqui agora não, mas sua família é abençoada, Deus abençoe. Você vai testemunhar não, né? E além de tudo isso, só ressaltar, é um servo, né, que se dispôs a servir na comunidade também, gente. Então a comunidade está aí esperando vocês. Uma salva de palmas para Aparecida. Eu não vou falar. Não vou falar nem do seminário, nem dessa experiência de oração, porque foi tudo muito maravilhoso. Obrigado. Eu amei de tudo, todos os 9 dias, não faltei um dia. Deus, Nossa Senhora, me trouxe todos os dias. Eu estou aqui para falar do amor de mãe, o amor de Nossa Senhora por nós, né? Vamos falar por nós. O meu neto mais velho está com 19 anos.
ele teve 3 livramentos. Motoqueiro, entregador de lanche. Toda vez que ele ia passar para ir lá para pegar o lanche dele, ele parava lá em casa: "Ó vó, passei aqui um pouquinho para tomar seu café." Ele: "Pode tomar o café e deixa eu te abençoar." Beijava na testa dele e fazia o sinal da cruz e falava com ele assim: "Deus Nossa Senhora te proteja." Ele montava na moto e saía igual um doido, empinando moto, fazendo aquelas gracinhas todas. Aquilo eu chegava a arrupiar, me arrupiei até hoje só de pensar, mas sempre entregando ele nas mãos de Nossa Senhora, porque eu sou legionária e eu acredito, nossa, não tem nem como dizer o amor dele. Aí quando foi um dia, ele chegou lá em casa e falou comigo assim: "Vó, eu passei um aperto essa noite." Eu falei: "Por quê?" "Me pediram um lanche lá no magistrado. Eu fui levar o lanche, quando eu cheguei lá eram 3 bandidos. E eles queriam minha moto e com o revólver em mim. Mas como eu acho, né?" Ele falou: "Eu acho que a senhora pede tanto por mim." Ele não pegou nem minha moto e nem pegou minha bolsa. Ele pegou do meu amigo que estava atrás de mim e levou a moto, o lanche e as bolsas dele. Quando ele falou aquilo, me deu um estalo na cabeça. Eu já fui logo passar a mão no meu texto e já fui começando a rezar e agradecendo a ele. Dois desse jeito. Quando foi dia 27 de novembro, ele estava indo levar um lanche lá na Serra Dourada. Teve um acidente de moto ali na Aldivas Barcelos e para mim ele tinha morrido, porque ele bateu na lateral do carro e voou por cima do carro e parou do outro lado chiando. Aquilo, quando eu fiquei sabendo que veio me falar, eu pedi à mãe dele: "Vai você, porque eu não quero nem ver, ele deve estar morto." Aí ela entrou no carro com a pessoa que foi lá e ele foi lá para ver. Chegou lá, ele já estava na mão do pessoal do SAMU. O SAMU já tinha pego, já tinha posto ele dentro lá e já estava coisa na perna dele, porque ele quebrou quebradura exposta no fêmur, quebrou a mão, um dos dedos dele tinha até perdido, mas com as graças de Nossa Senhora está recuperando. Então, gente, meu neto está vivo, não está trabalhando ainda, mas está, glória a Deus, ele está se recuperando muito bem, já está na muleta, largou a cadeira de roda, está na muleta, graças a Deus, Nossa Senhora. Em nome de Jesus ele vai ficar bem de novo. E diz que não quer nem montar de moto, nem de carona. Ele disse, mas eu peço a Nossa Senhora que não deixe. Moto na vida dele, eu peço a ela que não deixe mais. É esse que eu estou. Glória a Deus. Não preciso nem falar, Elias. Toma o manto, vai. Enche de azeite. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu queria agradecer o presente que a moça me deu ali. Veio muito bonito, de coração. Meu Deus do céu, eu vou chorar de novo. Eu estou ficando velho. Vai ser bem usado. Eita glória! Agora que eu entendi! Esse seminário está sendo uma bênção na minha vida, porque 9 semanas, primeiro 9 semanas, foi uma bênção. Deus tocou no meu coração e fez a bênção mesmo. Fala de ontem, quando eu cheguei em casa, minha companheira falou: você está indo no seminário, mas não estou vendo a diferença em você. Aí eu falei com ela: não precisa ver a diferença em mim não, vem com você, porque o seminário é individual, a experiência é individual. Se fosse de duplo, era de duplo. Ela tá aqui? Cadê ela? Levanta aí, mulher. Deixa eu te ver. Ah, você almoçou comigo? Eu não sei você. Deus do céu, pra que você vai falar isso?
Aí chegou hoje, Deus fez a bênção, né? Só isso. Só isso? Ô meu filho, mas eu estou muito feliz que você está com o texto na mão. Glória a Deus, uma salva de palmas aqui pra mim. Essa aqui é claro. Deus abençoe esse. Hã? Ah, roxinha, olha, até escolheu. Olha, mas é claro. Eita glória. Como é que é o nome, meu filho? Uma salva de palmas, Fernanda! Não faz eu chorar não, Fernanda. Por mais que quem me conheça vai achar que isso é mentira, mas é muito difícil estar aqui. É muito difícil falar e declarar as graças e as bênçãos recebidas. Eu sou um milagre há muitos anos. Eu sou filha de uma serva do Senhor. Muitos aqui conhecem a minha mãe. Minha mãe me chamava Ana Lúcia, amiga daqui. Com 3 anos eu furei o olho esquerdo. Eu nasci numa comunidade chamada Santa Luzia. Com 3 anos eu furei o olho. E essa comunidade, eu estava brincando, furei o olho com a faca, foi quase a comunidade inteira ao meu lado. Com 14 anos eu descobri uma doença chamada toxoplasmose, mas uma espécie rara. Eu perdi 85% da minha vista esquerda. E essa comunidade toda ao meu lado. Com 18 anos eu saí dessa comunidade, vim para Vitória para estudar, meus pais continuaram lá. Minha família sempre foi muito católica, eu sempre fui da igreja, eu servia nessa comunidade. Quando vim para cá, meus estudos, faculdade, trabalho, e eu sempre me afastando. Mas quando a gente nasceu para ser serva do Senhor, isso não sai. E minha mãe nunca desistiu da gente, nunca desistiu de mim, nunca desistiu de ninguém que está ao lado dela. Eu conheci uma pessoa e, como ela disse, a gente acha que essa pessoa é a pessoa. E essa pessoa foi me tendo para ele e me afastando de Jesus. Eu vivi 12 anos com essa pessoa. E muitas vezes, nos momentos mais difíceis da minha vida, foi no grupo de Jesus, foi no grupo de oração, os abraços da Jussiara. Muitas vezes eu estava lá para não morrer dentro de casa. Ele era dependente químico. Hoje ele está internado. Tem 5 anos que a gente se separou. A gente tem uma filha, 4 anos, uma bênção. Hoje, inclusive, ele está lá na comunidade terapêutica visitando ele. Desde então, ele sempre vem tentando fazer tratamento. E eu me livrei da morte muitas vezes aos sábados, no grupo de oração, que era para lá que eu corria. Quando ele abria o gás de casa, me trancava dentro de casa e não conseguia sair. Era lá que eu ia aos sábados, quando ele sumia, não sabia o que fazer, e era para lá que eu ia. O Marcos sempre me abraçava, orava por mim, e mesmo assim eu relutava em não voltar para a igreja, e não estar na presença do Senhor. E aí eu recebi o convite do seminário e eu falei, não vou, não preciso, eu já fiz, e não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque não era o momento. E hoje eu estou aqui para falar desse amor de Deus, dessa mãe maravilhosa que me salvou várias vezes. Hoje eu tenho uma perda de 5% da visão. Isso é nada para uma pessoa que teve uma doença rara e perdeu 85% da visão. Eu fiz 17 cirurgias no olho. Eu tenho 5%. Isso é nada. Então é para falar desse amor. E para falar para muitas jovens que hoje aqui estão, cuidado com o amor do mundo, cuidado com o amor de pessoas que tentam afastar vocês de Deus. Eu falo isso todo dia para minha sobrinha. Amor que sufoca não é amor. E hoje em dia a gente vê isso todos os dias.
Adevânia! Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vou tentar dar um testemunho de fé que eu venho compartilhar no meu cenáculo desde o início, né, durante o seminário. Eu tenho 38 anos e, para minha surpresa, no meu aniversário de 38 anos no ano passado, eu percebi algo estranho no meu corpo. Então eu busquei médicos e tudo mais, e quando fui em outubro do ano passado, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Foi um susto, foi um momento muito difícil. Eu não sabia, eu não estava participando da igreja, raramente eu ia à missa, mas eu venho de uma família católica. Fui criada na igreja católica quando eu morava lá em Minas, mas eu moro aqui no Espírito Santo desde 2019 e pouquíssimas vezes eu ia à igreja. Sempre uma desculpa, né? E quando eu me vi, antes até do meu diagnóstico, eu estava querendo ir à missa, às vezes eu ia esporadicamente, eu estava querendo participar, eu estava sentindo falta de Deus, mas eu não sabia como buscar, o que fazer, porque eu não queria só ir à missa e sentar lá no banco da igreja. Queria mais, tinha algo me incomodando, mas eu também não sabia o que era. E aí, diante desse diagnóstico muito difícil, mesmo sendo a pior notícia que eu já tive na minha vida, depois da perda da minha mãe, eu não me desesperei. Eu não chorei, eu só falei assim: Senhor, eis-me aqui, seja feita a sua vontade. E aí eu comecei a igreja, comecei a pedir, com isso, obviamente, minha família foi se envolvendo, os amigos, as pessoas que estão próximas a mim, meu marido que está ali atrás, começou também a missa, não era uma pessoa de ficar indo na igreja também, chamava ele para a igreja e falava: não vou não. E aí ele começou junto comigo, porque quando a gente vê uma doença tão difícil, a gente pensa, a gente não quer aceitar, mas a gente já vê lá o pior, né? E aí, meu tratamento, a gente começou pelo neoadjuvante, que primeiro é um procedimento pela quimioterapia, para depois fazer a cirurgia, porque o tumor estava muito próximo aqui do mamilo, né? O câncer é uma doença que não tem cura, né, gente? A gente vai tratar. Desde dezembro, eu faço uma sessão de quimioterapia por semana, vazia, né? Nos últimos 2 meses eu fiz a quimioterapia vermelha e aí ela ocorreu a cada 15 dias. Somente um dia eu não consegui estar no seminário, foi no dia da pregação do Plínio, mas a Jaque, ela gravou o áudio para mim da pregação e eu ouvi, então todos os momentos eu estava presente com todos vocês aqui, isso tem sido maravilhoso. Agora tem uma semana eu fiz os exames para verificar se a quimioterapia fez efeito, né? Porque para o câncer a gente tem um protocolo de tratamento. Então, quimioterapia, cirurgia, radioterapia, hormonoterapia, tem que cumprir todo o protocolo. E a quimioterapia a gente tem que repetir alguns exames para verificar se ela foi efetiva, né? E aí, no último encontro do seminário, eu compartilhei com umas pessoas que, pela ultrassom, mostrou que meu câncer ele tinha reduzido mais da metade. De 2 centímetros, ele estava com 0,92. Glória a Deus. Centímetros. Então, assim, fiquei muito feliz e tudo. Quando foi na sexta-feira agora, eu fui no mastologista, porque eu fui levar os exames para ele. Além da ultrassom, eu levei também a ressonância. E ele falou assim: a ultrassom não é tão importante. O 0,92 que ela mostrou é uma cicatriz, porque eu tive que colocar um clipe titânico, então é a cicatriz que está medindo 0,92. O que importa é o resultado da ressonância. E ele fechou e começou a dizer para ele: gente, eu não tinha lido a ressonância. E aí eu fui perguntando: então, o que significa? Eu peguei ele e falei: o que significa isso aqui? Aí ele lendo a ressonância, ele falou assim: significa, a ressonância está mostrando que não tem tumor. Eita, glória! Glória a Deus! Aleluia! Não tem mais tumor! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia!
a quimioterapia ela acabou com ele, né? Eu estou muito grata a Deus. E hoje eu vim aqui mais uma vez, me coloquei diante do Espírito Santo, eu clamava tanto pelo Espírito Santo de Deus. Pela primeira vez eu repousei no Espírito. E depois, quando eu levantei, eu chorava, eu tremia tanto. E eu falava com ele: Senhor, meu Deus, eu estou de volta, eu estou aqui, Senhor. E eu quero seguir junto a Ti. Eu quero servir o tempo que eu tiver, gente. Eu quero dar para poder servir. E me veio sempre uma carta que a filha da Luciana escreveu para mim na última quimioterapia. E ela dizia assim: Tia Adê, você vai estar curada. E se algum dia você vai partir porque vai estar no seu momento de ficar junto com Deus. Mas não vai ser, talvez nem vai ser essa doença que vai te levar. Então hoje eu estou aqui, eu quero muito agradecer ao meu marido, que eu sei que ele está aqui por mim. A minha sogra está aqui também, porque eu coloquei ela nesse seminário. A Luciana também. Vem cá, sogra. Vem cá, Lu. Vem. Todos vocês do meu seminário. Vem abraçar essa vitoriosa aqui. Muita força, muito obrigada. Aquele abraço de família bem gostoso, bem apertado. Abraça essa mulher. Abraça, 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 abraça. Glória a Deus! Faz barulho aí! Gente, parece não, mas tem 1 hora que nós estamos testemunhando. Pode vir, as nossas últimas. Vem cá. Aí, já tem 1 hora já, parece que passa rapidinho. 52 minutos. E aí nós vamos estender para que você possa testemunhar no grupo de oração. Então nós vamos estar lá toda terça-feira. Já é um convite para você participar do nosso grupo. E que você possa testemunhar tudo isso que Deus fez na nossa vida aqui. Deixa eu passar para não chorar mais ainda. Eu estou ficando velho. Fala. Ai, como é que é o seu nome? Lívia! Você não vai falar? Vai embora, senta lá. Deixa a Lívia. Deixa a Lívia. Senta aí, senta. Vai, Lívia, fala. Bom. Faz eu chorar, não. Há 1 mês atrás, o meu padrinho, ele estava internado. E eu sofri muito durante o tempo que ele estava internado e tudo mais. E infelizmente, há 1 semana e 1 dia, se não me engano, ele faleceu. Ele veio a falecer e eu sofri muito. Durante o tempo que ele estava internado, na verdade, eu sempre pedi muito a Deus que eu conseguisse dar um último abraço no meu padrinho. Mas infelizmente não consegui. Ontem, quando começaram a falar sobre pais e tudo mais, eu não pensei no meu pai biológico. Porque meu pai biológico está ótimo, eu amo demais, enfim. Eu pensei muito no meu padrinho. E quando o Cristiano falou pra gente se abraçar, e pensar como se fosse o abraço do pai, eu comecei a pensar mais no meu padrinho e é como se eu sentisse o abraço dele. Então eu fiquei muito feliz porque tudo que eu queria, no caso o abraço dele, que eu não pude sentir, eu senti ontem, então fez muito bem. Ah, vem cá, ué. Fala. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, essa daqui é uma bênção na minha vida, né? Da minha família. Então, assim, ela, há 16 anos, eu tinha vontade de ser mãe, porém eu tinha muito medo do criar, principalmente na presença do Senhor. Então, o meu maior medo era esse. Então eu levei 9 anos para engravidar, para ter ela, estar aqui, que hoje eu posso dizer firmemente a vocês
que foi essa experiência que eu tive dessas 9 semanas, né? E ontem e hoje foi assim, um milagre, assim, uma coisa inexplicável. Eu só tenho gratidão mesmo, né? Em tudo que aconteceu. Porque essa daqui, assim, eu sou catequista há 14 anos, então os primeiros passos na igreja fui eu que a levei, fui eu que a incentivei, e ele está lá. Então, assim, a minha alegria é tremenda, tremenda. Ela já foi coroinha, hoje ela é cerimoniária, serve no grupo de jovem. Então, assim, é só bênção na minha vida. E agora vai montar um grupo de oração, agora, em nome de Jesus. Vai montar um grupo de oração agora. Essa pessoa. Adoro pessoas mais baixas que eu. Vem cá. Eu amo que dá pra abraçar assim por cima, ó. É muito bom. Tem mais? Não é pra ter mais, não. Quem tá fazendo aniversário? Seu Miguel tá fazendo. Seu Miguel, vem cá, seu Miguel. Vamos cantar parabéns pro seu Miguel? Vamos ficar de pé. Ah,